o caso mais escandaloso dos últimos tempos e para o qual eu tive que chamar a atenção de uma maneira mais incisiva, cobrando do resto da imprensa que atuasse. E aí depois começaram a trazer entrevistas, fazer podcast e tal, porque lá no Papo Antagonista, na segunda-feira, eu chamei a Eliana Calmon, ex-ministro do STJ, que sempre denunciou, que se chama de filhotismo, né? Que é o lobby dos filhos dos togados nos tribunais em que os pais atuam. E eles montam esses escritórios de advocacia e ficam milionários muito jovens. Porque as pessoas que estão encalacradas com a justiça contratam eles porque sabem que eles têm influência no tribunal do papai. E ela denunciou isso durante anos. Eu entrevistei ela 3 anos atrás a respeito desse assunto. Aí agora vem o STF numa canetada e simplesmente legaliza. Eu fico até... a gente pode dizer isso, né? Porque assim, houve acusação de tráfico de influência. Houve força-tarefa que apontou, olha, o filho desse ministro está usando da sua influência para conseguir dinheiro, etc., no tribunal do papai. Aí os ministros do STF no voto falam assim, o controle disso é impossível. Uai, mas não tem um PEP? Tem que ter uma pessoa juridicamente exposta, como tem uma pessoa economicamente exposta. Claro, não, a alegação ela absurda. Ela é de um cinismo atroz, é um negócio assim, de uma... É praticamente perverso com a inteligência dos outros. Né? Até porque... são tantos aspectos para comentar, mas eu vou comentar isso. O Supremo, nesse momento, está formando maioria aí, e acabou de formar, né? Para a implementação da figura do juiz de garantias. O que é o juiz de garantias? Só um parênteses rápido, não perde a linha não, que a gente vai falar da decisão do STF. Juiz de garantias é a divisão da primeira instância em 2, praticamente. Qual é o contexto em que isso nasceu? O contexto em que isso nasceu foi os políticos que estavam irritados, que estavam sendo investigados, e os juízes de primeira instância, alguns deles pelo menos, estavam sendo rigorosos. Então, o cara que supervisiona a fase de investigação, ele determina busca e apreensão, ele determina quebra do sigilo. Os políticos falaram assim, eu tenho que tirar o processo da mão desse cara. Então, eles falaram assim, bom, se eu sou condenado em primeira instância, para mim já é um desgaste tremendo. Mesmo que eu consiga reverter na segunda instância, ou se não conseguir na segunda, consigo no STJ ou consigo no STF, que são tribunais superiores formados por indicação política. Né? Mas na primeira instância, juiz concursado e tal, a gente não tem muito controle. Vamos ter mais controle aí, entendeu? Então os caras resolveram aprovar isso. Quem sancionou isso? Jair Bolsonaro. No momento em que o Flávio Bolsonaro estava irritadíssimo com o juiz de primeira instância, que é xará dele, o Flávio Itabaiana, que estava sendo rigoroso e determinando quebra de sigilo e tal. Tudo que depois eles conseguiram reverter no STJ, com decisão de ministro que era cotado para uma vaga no STF se o Bolsonaro fosse reeleito. Pra você ver como é que funciona a República do Escambo. Aí, o Bolsonaro sancionou. Foi um jabuti inserido no pacote anticrime, que depois muita gente chamou de pacote pró-crime. Aí isso chegou no Supremo. O Luiz Fux, que estava posando ali de alguém, defensor do combate à corrupção, ele deu um jeito de fazer subir no telhado durante um tempo, né? Deixar passar as críticas, etc. Aí voltou isso à pauta agora, no momento que a sociedade está mais anestesiada, e eles foram buscar a forma de implementar. Só que tem um problema. Você imagina um país continental como o Brasil, que tem um monte de comarcas, locais e tal, onde tem um só juiz, e você precisa arranjar 2, você precisa arranjar outro. Entendeu? Então, assim, eles fizeram um levantamento lá atrás para mostrar que 40% das comarcas no Brasil só tem um juiz. Aí como é que a gente faz para passar o caso? Porque o juiz de garantias é aquele que fica na fase de investigação. Com a criação dessa figura, você passa a sentença para outro juiz. Então o cara supervisiona e tal, e em nome da imparcialidade, atenção para isso que é o mais importante, em nome da imparcialidade, porque eventualmente o juiz que determinou a operação, que viu as coisas do começo, ele pode ficar muito parcial contra o alvo. Então é mais justo que outro juiz pegue aquele processo, avalie o que o primeiro juiz fez e possa dar a sentença. O que o político quer? Que dê um jeito de passar o processo para um juiz mais brando, né? Então, assim, eles fizeram, vamos criar um rodízio para atender as comarcas que têm um só juiz. Aí criaram agora todo um plano de implementação durante até 2 anos para que esse jabuti, sancionado lá aprovado pelo Congresso, sancionado pelo Bolsonaro, possa ser
inteiramente implementado. Então eles criaram todo um plano mirabolante para atender essa demanda que, na prática, gera mais margem ainda para a blindagem do político, porque com 4 instâncias já é um carnaval. Então você tem um juiz severo, beleza, tem outro lá que vai apontar uma informalidade, se esse não viu, o outro aponta, etc. É isso que acontece no Brasil. Não, vamos ter mais um estágio, né? Mais uma brecha. E aí eles falam, não, mas em outros países existe. Nunca a aplicação no Brasil é igual em outros países. Aqui o rodízio vai ter algum tipo de jeitinho. Mas o que eu estou mostrando para vocês? É que quando interessa, eles fazem todo um dever de casa para implementar aquilo. Aí, chegou a vez deles, ministros do STF. E aí, vamos acabar com a regra de impedimento para nós mesmos. E todos os outros juízes, claro, mas eles também. Julgarmos casos de clientes dos escritórios das nossas esposas ou dos nossos filhos, etc. É muito complicado deixar esse negócio de impedimento. É muito complicado. Controlar isso seria impossível. Vamos legalizar tudo. E, aliás, é injusto. Então, assim, para blindagem, Constituição... eles dão um jeito, eles fazem todo um plano, 2 anos de implementação e tal. Agora, vai favorecer eles? Eles vão poder julgar o caso dos clientes do escritório da esposa, dar a canetada, pronto, acabou. E tem parte interessada ali no caso? Ou tem, porque eu não posso prejudicar. Tem loco, caso assim, por exemplo, que tem familiares diretos ali com... Não, o Cristiano Zanin, advogado do Lula, que ele nomeou para o Supremo, a esposa dele tem 14 casos no STF. O Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, eles são casados com advogados, que têm escritórios de advocacia. O próprio Alexandre de Moraes já até suspendeu, e eu critiquei, porque foi no âmbito do inquérito das fake news, que não tinha nada a ver com isso, uma apuração da Receita Federal contra a mulher do Toffoli. Então, assim, você tem ministros que são casados com mulheres que comandam escritórios e você tem outros ministros que têm filhos ou filhas que são advogados e que, eventualmente, têm causa no Supremo Tribunal Federal. Tem até um caso ou outro de ministro que tem parente, mas que votou contra. Agora, Gilmar e Toffoli, a favor. Zanin, a favor. Moraes, a favor. Para você ver o absurdo, como é a questão do argumento, às vezes olha o argumento que eu ouvi. Como existe o princípio da impessoalidade, se eu proibir uma mulher de um ministro, por exemplo, de defender uma causa, algo do tipo, eu estou sendo preconceituoso contra ela, eu não estou dando a chance dela, como qualquer outro cidadão teria de defender o caso. Isso é o que vale para os outros, não vale para eles, entendeu? Cancelamento jurídico. Imparciais são sempre os outros. Eles podem acusar juízes que não têm parentesco nenhum com parte alguma num processo de suspeição, como eles já fizeram. Agora, eles estão eliminando uma hipótese de suspeição para eles, porque eles seriam os iluminados, os moralmente elevados, que jamais fariam um julgamento parcial. Então, se você analisar a questão, você vai entender, como eu dei o exemplo, que eles são suspeitos para decidir que eles nunca mais podem ser considerados suspeitos. Então, é uma dupla canetada, né? Porque eles nem podiam definir isso. E, no entanto, eles definem que jamais poderão ser acusados nos outros milhares de casos que podem surgir, caso venham ali as esposas ou os filhos com algum cliente. E aí, o que vale a pena só trazer essa declaração da Eliana Calmon, ex-ministra do STJ, criticando essa decisão, e ela foi no ponto. E ilustra tudo que eu falei. Ela falou em comparação com bancas privadas. Até teve gente criticando essa primeira frase porque não pegou o contexto em que ela estava falando. Que ela falou, ministro ganha muito pouco. E ela estava, obviamente, comparando com a iniciativa privada. Tanto que depois ela fala, advogados e grandes escritórios ganham muito mais. Então o ministro Supremo ele ganha o teto constitucional que é ali por volta de R$40 mil. Já é muito, evidentemente, comparado à média da população brasileira. Só que não é nada comparado àquilo que os grandes escritórios de advocacia ganham. Assim, empresário rico que tem um processo que pode ser multado e preso, o cara paga milhões para esses advogados. Então ela fala, ministro ganha muito pouco, advogados e grandes escritórios ganham muito mais. E naturalmente existe uma divisão familiar. A mulher fica com o poder econômico, quer dizer, no comando do escritório de advocacia, o marido fica com o poder político dentro do poder judiciário. É o acasalamento perfeito. Quer dizer, a mulher está lá tendo o chamariz de ser esposa de um juiz que tem muita influência. Se você está encalacrado com a justiça, você pode ser multado em milhões, pode ser preso. Você vai contratar um escritório qualquer ou um escritório que você percebe que é mais influente?
porque tem a esposa do juiz da causa. Muita gente, né, no desespero, vai contratar. E isso já acontece há muito tempo, mas você ainda tinha alguns obstáculos, eventualmente uma descoberta leva a uma investigação, Tinha que etc. cruzar com outra pessoa que ia trocar, né, os casos ali, o tal do nepotismo cruzado. Você tinha que se arriscar um pouco mais para executar coisas erradas, né? Exatamente. Agora não, libera tudo, todo mundo vai fazer. Então, assim, eles podem criar inquérito em que eles são alvo, são julgadores, supervisionam depois da sentença, etc. Fazem tudo. Eles podem julgar casos, né, dos clientes, dos parentes, dos cônjuges. Agora, se eles pegam ali alguém de primeira instância que condenou um amiguinho deles ou padrinho político, eles apontam a suspeição.